Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração, nos ensinar, nos corrigir, né? Trazer promessas muito preciosas para a nossa vida. E nós vamos ver hoje, mais uma dessas promessas, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 16, que diz assim: O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esse é um texto, acredito que bastante conhecido. Vamos dar só uma lembrada que estava acontecendo nesse momento aqui, essa resposta, esse profeta, né, que disse essas palavras foi Eliseu, e ele fala para o servo dele, né? Agora, o que estava acontecendo naquele momento? O rei da Síria, ele estava em guerra com Israel, né? E toda a estratégia, tudo que o rei da Síria pensava em fazer para atacar Israel, Deus revelava para Eliseu. Eliseu mandava uma mensagem para o rei de Israel que tomava lá as precauções, né, e frustrava toda vez o que o rei da Síria tinha pensado em fazer. E começou a ser tão recorrente isso que o rei da Síria começou a achar que havia alguém, né, algum traidor ali no meio deles, que estava passando informações para Israel, né, para o exército de Israel. E aí os conselheiros do rei chegam e dizem: não, o que está acontecendo é que existe um profeta em Israel e ele recebe toda a revelação, né? Ele entende, ele sabe tudo o que está sendo falado aqui, inclusive rei, eles falando para o rei da Síria. Inclusive, aquilo que você fala dentro do seu quarto, Eliseu sabe. E o rei da Síria, então, se enfurece de uma maneira e mandam descobrir aonde estava esse profeta Eliseu. Eles então descobrem, né? E o exército vai e cerca a cidade onde Eliseu estava. E aí, de manhãzinha, o servo de Eliseu sai e, de repente, se depara com uma tropa gigante, com cavalos, com carros de guerra, né, ali cercando a cidade. Ele se depara com essa cena. E ele, então, chega para Eliseu e diz: o que nós vamos fazer? O que faremos? Ele se desespera, olhando, né, aquele exército gigante vindo contra eles, e aí Eliseu então responde a ele que ele não precisava ter medo, porque mais eram os que estavam com eles do que aquele exército inimigo. Quando a gente lê então toda ali a história, que é muito interessante, depois, se você puder, leia com calma esse capítulo todo. O que acontece? Eliseu ora a Deus, pedindo para que Deus fechasse os olhos ali daquele exército, que eles ficassem cegos. E aí eles ficam, então, eles não conseguem enxergar o exército inteiro, né? Eliseu conduz o exército até Samaria, e aí Deus abre os olhos de todos eles ali, e eles se veem no meio de todo o exército de Israel. E o rei então chega, o rei de Israel, chega para Eliseu e fala: e agora? A gente mata todo mundo, né? Já que você trouxe o inimigo aqui no meio de onde a gente está. E Eliseu diz: não, não, você não foi, você não lutou, né? Simplesmente eu trouxe eles aqui. O que você vai fazer? Nós vamos fazer um banquete, eles vão comer aqui e depois eles vão embora. E foi isso que aconteceu. E enviaram eles de volta lá, vivos. E teve, então, uma trégua nessa guerra entre a Síria e Israel. Mas, olhando para essa história, e principalmente o que Eliseu faz ali, eu creio que nós podemos trazer para a nossa vida, né? E aplicar isso para a nossa vida. Nós encontramos promessas maravilhosas nessa história, né?
Ah, sempre, primeira coisa que eu acredito que dá para a gente trazer para a nossa vida, sempre, quando nós estamos do lado de Deus, nós sempre estaremos em vantagem. Sempre estaremos em vantagem. Nós sempre estaremos em maior número. Nós estaremos do lado vencedor. Deus, ele é maior do que qualquer grande exército. Deus, ele sempre será infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo. Então, nós podemos trazer isso para a nossa vida como revelação, como convicção, como verdade da palavra de Deus, como promessa para nós, de que quando nós estamos com Deus, né, nós sempre estaremos do lado vencedor. Independente se a gente olhe, né, ao nosso redor e a gente tenha uma visão, né, ali na nossa frente, como teve o servo de Eliseu, de um exército gigantesco, de inimigos, né, muitos inimigos, mas Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele. Ele está olhando apenas com os olhos naturais. Abre os olhos, ilumina os olhos espirituais para que ele veja que o Senhor é conosco, de que muito mais são os que estão conosco do que esse exército. Né? E assim é também, ou pode ser na nossa vida também, né? Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver além do natural, né? Que nós possamos ver realmente pela perspectiva de Deus. Nós podemos fazer esta oração, olhar além dos nossos olhos naturais, que são limitados, né? A gente pode ver tão pouco. E o que a gente vê, muitas vezes, é uma realidade que vai mudar tão rápido, porque Deus vai agir, né? Então, que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos, diante de cada situação, olhar pela ótica, pela perspectiva de Deus. Olhar pela perspectiva de Deus. Ali Deus já tinha dado a vitória. Por isso que ele diz: não precisa ter medo. Não tenha medo diante das situações. Recorra a Deus, porque Ele tem a vitória. Ele é poderoso. Ele age e deseja agir na nossa vida. Eliseu também, é um outro ponto interessante, Eliseu também, ele pede para Deus fechar os olhos dos inimigos, né? Fechar os olhos dos inimigos, os inimigos ficaram sem ação, sem saber o que fazer, não sabiam nem para onde eles estavam indo, né? E nós podemos também, então, entender que essa é uma promessa para nós, que nós podemos viver da parte de Deus. Que Deus, ele cega os inimigos. Ele tira a força dos inimigos diante de nós. É claro que, se Eliseu e o servo, né, tivessem que lutar contra aquele exército sírio, com certeza eles perderiam. O exército era muito mais forte, muito mais numeroso. E assim é conosco. Na nossa força, com certeza a gente não vence. Mas aqui a promessa é que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. É Ele agindo. Por isso nós podemos ter certeza de que pode vir o inimigo que for, pode vir a situação que for, nada disso, absolutamente nada disso, será maior ou mais forte do que Deus. Então nós podemos viver a nossa vida sem medo. Viver a nossa vida como Eliseu ali agiu. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja a realidade. Muitas vezes, o que nós estamos vendo no natural não é a realidade é aquela que Deus diz que é. A realidade estava acontecendo, o exército estava ali, mas qual era a realidade completa? Ali era só uma parte. A realidade completa é que existia um exército gigantesco da parte de Deus, muito maior do que aquele exército. Essa era a realidade completa. Né? Quando a gente olha só com os nossos olhos naturais, a gente vê uma parte da realidade, não a realidade completa. A realidade completa é pela perspectiva de Deus. Então, nós podemos entender que com Deus, esse é
completamente o diferencial. Com Deus, temos o exército vencedor. Temos e fazemos parte, né, de um exército que é maior, mais poderoso, um exército que está do nosso lado. Com Deus, nós temos um inimigo impotente e derrotado. Essa é a realidade da nossa vida com Deus, né? Que nós possamos aprender com esta história, com estas promessas, de que na nossa vida diária, no nosso dia a dia, que a gente não se foque na realidade que os nossos olhos estão vendo, porque ela é só uma parte. Mas que nós aprendamos a cada dia, a cada situação difícil, a cada desafio, a cada problema que enfrentamos, né? Recorrer a Deus como Eliseu e orar: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, que eu descanse, que eu não tenha medo, que eu saiba que mais são os que estão comigo do que esse exército inimigo. Mais são os que estão conosco. Deus é infinitamente maior, mais poderoso e Ele está do nosso lado. Graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada, Senhor, por cada ensinamento que o Senhor traz na nossa vida, através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que os nossos olhos, eles sejam iluminados, que nós possamos ver a realidade completa, que é a realidade sob a tua perspectiva, Senhor. Que nós não nos apoiemos naquilo que vemos, mas sim naquilo que cremos, naquilo que sabemos que é a verdade, que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Muito obrigada por isso, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui, sustentando, fortalecendo, ensinando, transformando, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, essa semana, e que Ele continue ministrando coisas muito profundas, muito maravilhosas que Ele tem para ministrar na nossa vida, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.